E chegamos ao final da nossa série sobre o sistema feudal moderno. Finalizando esta análise, vamos explorar o que seria a blindagem definitiva, a defesa final contra um sistema que, por design, parece ter sido projetado para que o indivíduo não vença. O ponto de partida é o seguinte: a gente precisa entender que, na essência, o sistema muitas vezes funciona como um jogo viciado, sabe? Com regras feitas para que a casa, o sistema, sempre ganhe. E aí vem a pergunta crucial: como se proteger? Como construir uma fortaleza contra isso? É exatamente isso que vamos ver. Bom, para a gente entender como essa máquina funciona, a gente precisa de um conceito-chave. É o que a gente chama de jogo de soma zero. Imagina só um cabo de guerra, bem simples. Para um lado avançar 1 metro, o outro lado tem que recuar exatamente 1 metro. Não se cria valor nenhum. O valor só muda de mão. É pura transferência. E o sistema se especializou em criar cenários exatamente assim. E olha, exemplos disso estão por toda parte. O cassino é mais clássico, né? Para ele lucrar, a maioria dos jogadores precisa sair perdendo. Impostos abusivos, muitas vezes, funcionam da mesma forma, só transferindo riqueza de um lado para o outro, em vez de incentivar a criação dela. Então, a primeira regra para a sobrevivência é muito clara. É preciso sair desse jogo. É se recusar a participar. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que o sistema consegue manter tanta gente presa nesse jogo? A resposta está numa arma psicológica muito poderosa e, ao mesmo tempo, muito sutil: o muro da inveja. Essa frase é o resumo de uma narrativa poderosa. Ela é frequentemente apontada como uma ferramenta perfeita para manter a lógica do jogo de soma zero funcionando na sociedade, porque ela planta a semente de que a riqueza é finita. É a famosa mentira da pizza, né? A ideia de que a economia é uma pizza que não cresce. Então, se o meu pedaço é grande, é porque eu tirei um pedaço do seu. Essa narrativa de nós contra eles é um prato cheio para gerar ressentimento e, segundo a análise, isso torna as pessoas muito mais fáceis de manipular por líderes que prometem vingança. E essa armadilha ela é montada em 3 passos bem calculados, como a gente vê aqui. Primeiro, se ensina a odiar a riqueza. Isso, por consequência, impede que as pessoas aprendam com quem conseguiu gerar riqueza de forma honesta. E qual o resultado final? A dependência. É assim que se mantém um muro de inveja separando as pessoas da prosperidade. Tá bem, então, se esse é o problema, qual é a saída? A proposta é uma virada de chave total, uma mudança radical para o conceito oposto, o jogo de soma positiva. Isso aqui não é papo de autoajuda, viu? É matemática de sobrevivência pura e simples. É buscar ativamente negócios, parcerias e todo tipo de relação onde todos os envolvidos saiam ganhando, onde o valor é criado do nada e não só transferido de um bolso para o outro. Essa é a mágica do jogo de soma positiva. É a hora que 1 mais 1 não dá 2, dá 3. É quando a colaboração entre duas partes gera um resultado que é muito maior do que a soma do que cada um faria sozinho. É a essência da criação de riqueza de verdade. Pensa num arquiteto e num construtor. Separados, eles têm um projeto e um monte de tijolos. Juntos, eles criam uma casa, algo que vale muito mais. E essa mudança de mentalidade de sair do soma zero para o soma positiva se conecta diretamente com uma defesa estratégica. Não é mais só uma escolha moral, virou uma necessidade de sobrevivência. E por que isso virou tão urgente? Simples. A gente entrou na era da transparência radical. A inteligência artificial, a tecnologia que está na mão de todo mundo, isso democratizou a auditoria. Hoje, qualquer um pode cruzar dados e expor quem joga o jogo de soma zero em questão de segundos. As consequências disso são gigantescas. Mentir ficou caro, muito caro. Qualquer ação antiética deixa um rastro digital que não se apaga mais. E nesse cenário, a verdade, a confiança, viraram os ativos mais raros e, por isso, os mais valiosos do mercado. Portanto, o ponto central aqui é o seguinte: a ética deixou de ser luxo, deixou de ser só uma virtude bonitinha. Ela se transformou na principal estratégia de defesa econômica que existe. A tendência é que o próprio mercado comece a expulsar quem não joga de forma transparente. A ética virou o único escudo que a tecnologia e a inteligência artificial não conseguem furar. E tudo isso nos leva, finalmente, à blindagem definitiva. Uma defesa que ninguém pode tirar da gente: a cidadela interior. Aqui a gente conecta com o que já foi visto sobre pensadores como Gramsci. A ideia de que para controlar um povo é preciso destruir a base da ética dele. E qual seria essa base? A família e a moral. Porque é na família que se aprende na prática a confiança, a colaboração do jogo de soma positiva. Uma lealdade à família, que vem antes da lealdade ao Estado, é vista como um obstáculo ao controle total.
Dá uma olhada nesse contraste. É o jogo do sistema contra a nossa resposta. De um lado, o que o sistema parece querer. Servos endividados que se sentem vítimas, que são fáceis de manipular. Do outro, a resposta que se propõe. Ser livre, ser ético e ser transcendente. E aqui está o pulo do gato, o grande desfecho. O chamado resgate da realidade não é sobre uma revolução lá fora, não é sobre mudar o mundo. É um ato de resistência interna. É sobre construir uma fortaleza por dentro, tão sólida, mas tão sólida, que o mundo simplesmente não consiga mais mudar quem se é. O jogo do sistema pode até ter as cartas marcadas, mas a gente pode e deve criar as regras do nosso próprio jogo. E essas regras são até bem simples. Cuide do dinheiro para ser livre. Jogue o jogo de soma positiva para ser próspero. E guarde a sua fé para ser eterno. Deus te abençoe. Se gostou desta série, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado com os novos vídeos.